students! Teacher Mariana here again. Estou aqui agora para falar com vocês da atividade de mapa. Dar uma explicada no que vocês vão ter que fazer e, hopefully, tirar algumas dúvidas, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, na atividade de mapa, vocês têm dois textos. O primeiro texto vai falar de alguns das novas diretrizes propostas pela BNCC para o ensino de forma geral e, no nosso caso, o ensino de língua inglesa. Esses pretextos, esses novos requisitos, são para considerar o trabalho com os multiletramentos, o trabalho com a cultura digital, que é tão presente no mundo como um todo, especialmente no mundo dos nossos alunos, e que, portanto, a gente precisa inserir em sala de aula. Essa é uma defesa que a BNCC faz, como a gente, inclusive, discutiu durante as aulas conceituais e vamos discutir também durante as nossas aulas ao vivo. No texto 2, eu recortei para vocês o excerto da BNCC que vai delimitar algumas práticas, algumas habilidades a serem desenvolvidas para o 6º ano do ensino fundamental 2. E daí você tem ali qual é o componente, a faixa, o ano, o eixo dessa habilidade a ser desenvolvida, que é oralidade. Você tem a unidade temática que prevê uma interação discursiva dentro do eixo de oralidade. Então, olha lá, já prestem atenção nessas delimitações. A BNCC prevê também um objeto de conhecimento dentro, né, desse eixo, dessa unidade, que diz que devem ser trabalhadas as construções de laços afetivos e convívio social, e a habilidade em si a ser desenvolvida é interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Então, olha lá, dentro dessa interação discursiva, do eixo oralidade, prevendo a construção de laços afetivos e convívio social, deve-se desenvolver essa habilidade em sala de aula para alunos do 6º ano da disciplina de língua inglesa. Depois, a própria BNCC traz ali comentários sobre o que seria essa habilidade e como ela poderia ser desenvolvida em sala de aula. Eu quero, portanto, que vocês façam o seguinte na atividade de mapa. Tendo em vista, né, que a BNCC ela agora determina diferentes competências e habilidades para serem desenvolvidas em sala de aula, tendo em vista que essas competências e habilidades estão envolvendo a cultura digital e os multiletramentos, eu quero que vocês reformulem uma prática pedagógica, que é a atividade que está logo abaixo do enunciado. Então, eu vou ler o enunciado com vocês, para a gente ver se a gente esmiuça aí o que precisa ser feito. Tendo em vista o processo de reformulação que a escola e a prática pedagógica do professor têm passado, a fim de se ajustarem às determinações feitas pela BNCC, imagine que você é professor de inglês do 6º ano do ensino fundamental 2, que é o contexto que eu retirei da BNCC para vocês analisarem, e precisa colocar em prática a habilidade 1. Como que eu vou desenvolver essa habilidade 1 em sala de aula? Seguindo os preceitos da BNCC, pessoal, principalmente levando em consideração o que eu trago no texto 1, o que a BNCC defende apresentado no texto 1. E assim, você vai reformular a proposta de atividade a seguir, pautando-se, como eu já disse, no texto 1 e na habilidade 1 do 6º ano a ser desenvolvida. Para você reformular essa proposta de atividade e escrever o seu mapa, você vai ter alguns passos a serem cumpridos, certo? O primeiro deles é, então,
Reformular a atividade. Você tem ali a seguinte atividade, com as figuras, as alternativas que o aluno precisaria preencher, e você tem que reformular ela para ela atingir, cumprir com a habilidade 1 e atender ao trabalho com multiletramentos. Depois que você fizer isso, que você refez a atividade e colocou ela na resposta do seu mapa, reescreveu a atividade conforme você aplicaria, você vai fazer um texto de no máximo 10 linhas, embaixo da sua atividade mesmo, no máximo 10 linhas, para explicar, você vai explicar nesse texto você vai explicar nesse texto como a sua atividade será aplicada e como ela se relaciona aos requisitos exigidos pela BNCC e a habilidade. Então, você vai pensar na sua atividade cumprindo os requisitos de trabalhar com multiletramento exigidos pela BNCC, mídias digitais e desenvolvendo a habilidade 1. Você vai pensar na sua atividade com base nesses dois parâmetros. Depois você só vai explicar num parágrafo de até 10 linhas, no máximo 10 linhas, onde você vê isso na sua atividade, onde você vê o desenvolvimento de multiletramentos, de mídias digitais, culturas de mídias digitais na sua atividade. Onde você vê a habilidade 1 do 6º ano sendo desenvolvida na sua atividade, certo? Aí, depois do enunciado, eu coloquei algumas diretrizes para vocês ali, que vai exatamente especificar isso que a gente acabou de discutir, que eu acabei de apresentar do que precisa ser feito. Letra A. Você deve se basear nas discussões a respeito das habilidades comunicativas orais no ensino de língua inglesa. Orais por quê? Aqui a habilidade pede para desenvolver interações orais. Então, você tem que cumprir com essa habilidade. Quais interações orais devem ser desenvolvidas? Apresentar uma ou mais atividades que atendem ao eixo, à unidade temática, ao objeto do conhecimento e, em especial, à habilidade, que estão todos descritos no texto 2. Aqui eu coloquei uma ou mais atividades, porque às vezes você sente necessidade de que para eu desenvolver essa habilidade de fato, para eu mostrar que ela está sendo desenvolvida, eu preciso de 2 atividades. Eu preciso até de 3 atividades, não sei. Mas uma já é o suficiente, já é capaz de desenvolver, nem que for o início, o começo dessa habilidade, certo? Letra C. Apresentar uma ou mais atividades que incluam os multiletramentos. Então, novamente, eu falei que vocês precisam considerar a habilidade a ser desenvolvida e os requisitos estabelecidos pela BNCC, que é principalmente o desenvolvimento de multiletramentos da cultura da mídia digital. E D, escrever um parágrafo explicativo depois da sua atividade, que explique onde na sua atividade tem a relação com a BNCC, a habilidade, e a relação com a exigência da BNCC de trabalho com mídias digitais. Certo, pessoal? Espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas de vocês com relação a essa atividade. Ela é uma atividade que vai botar a cachola de vocês para pensar mesmo, até porque a gente precisa ter esse olhar crítico para todas as atividades que aplicaremos em sala, não é mesmo? A gente já discutiu isso bastante e já discutimos isso incansavelmente em todas as nossas aulas. Bom trabalho e qualquer dúvida estamos à disposição.